passado, o pastor da igreja faz um mês que não prega na igreja. Eita, um mês, rapaz. Tanta coisa aconteceu, tanto evento acontecendo. A gente foram 4 finais de semana, 4 domingos, com as coisas acontecendo. Então nós demos uma pausa nos nossos estudos no Sermão do Monte, principalmente nas bem-aventuranças. Então hoje, certeza que vocês sabem qual é a bem-aventurança que nós vamos falar hoje, porque você tem uma memória muito boa. Pacificador, muito bem, Letícia. Pacificador, Letícia está na pacificadores, exatamente. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, exatamente. Mas vamos lá. Lembra que lá no começo da nossa escalada, lá no começo dessa série, eu falei para você, eu te convidei para a gente começar uma escalada juntos, ok? E o primeiro passo dessa escalada, como o primeiro passo na nossa vida, como o primeiro passo em qualquer coisa que nós formos fazer, a humildade deve estar presente. A humildade deve estar presente em tudo que formos fazer nas nossas vidas. E a primeira bem-aventurança fala exatamente disso, sobre sermos humildes de espírito. O Senhor Jesus, quando Ele disse, ser humilde de espírito, porque assim você verá o céu, bem-aventurados os humildes de espírito, porque verão o reino de Deus. Essa humildade que o Senhor Jesus está falando é em reconhecer que nada podemos fazer para merecer a nossa salvação. Nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar a salvação. Nada, absolutamente nada podemos fazer. Depois, a segunda bem-aventurança, os que choram serão consolados. Que choro foi esse? O dia que eu preguei sobre isso, eu chamei a atenção sobre o choro do pecado, o choro do verdadeiro arrependimento. Porque quando nós choramos verdadeiramente pelo pecado, quando nós choramos de arrependimento, certamente nós seremos consolados. Porque o Senhor Jesus mesmo nos promete isso. Nós seremos consolados. Depois eu falei sobre mansidão, que os mansos herdarão a terra. Tudo bem aí, gente? Pecinha, pecinha. Ok? Vamos lá. Os mansos, eles herdarão a terra. Nada mais é que submissão. Submissão total a Deus. Depois eu falei sobre fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. Quem é essa justiça que você deve ter fome e sede? De Deus, do próprio Senhor Jesus, da sua palavra. Exatamente. Assim você será satisfeito. Depois eu falei sobre misericordiosos. Esses alcançarão também misericórdia. Depois sobre a pureza de coração, porque esses verão a Deus. Falamos dos perigos de nós confundirmos essa pureza de coração com os nossos sentimentos. Pureza de coração, uma coisa. Emoção, outra coisa. Você se lembra disso? Quem não se lembra, vai lá no YouTube, está tudo lá. Tem uma sequência lá. E hoje nós vamos falar sobre pacificadores. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 11. Mateus capítulo 5, dos versos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Pai Santo, mais uma vez nós colocamos diante de Ti, carentes da Tua misericórdia, da Tua graça e do Teu amor. Senhor Deus, fala conosco mais uma vez, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja trabalhando
ativamente nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos buscá-lo a cada dia, para que possamos ser esses pacificadores, essas pessoas que são conhecidos como filhos de Deus, porque são pacificadores aqui na terra, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz. Paz. Nós vivemos nos dias atuais uma total carência de paz. Não é verdade? É só olhar ao redor. É só olhar ao seu redor que você vai ver o quão carente de paz nós estamos. Você lê jornal? Leia os jornais. Quanto de coisa ruim acontece ao nosso redor. Você assiste a TV, os telejornais? Assista. Lê a notícia. O bairro onde nós moramos é considerado um dos mais violentos de toda a Inglaterra. Esse bairro aqui, de Newham, tem sido considerado um dos mais violentos. Tem crime com faca todo dia. Tem assalto todo dia. Tem problema no trânsito todo dia. Briga no trânsito todo dia. É um dos mais violentos. A juventude, presta atenção nisso. A juventude britânica é considerada a mais delinquente da Europa. Da Europa. Toda. Por quê? Pela carência de paz. De país e de paz. Porque os pais não cuidam e porque eles não têm paz também. As guerras, se você perceber bem, se você for estudar a história, as guerras, normalmente ou quase que sempre, são iniciadas porque eles querem paz. As guerras são iniciadas porque eles estão em busca de paz. O homem, na verdade, está em constante conflito porque ele não tem paz com Deus. O homem que não tem paz com Deus, que não serve ao Senhor Jesus, que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é inimigo de Deus. É a palavra que diz isso. Sem Jesus, nós somos inimigos de Deus, porque só o Senhor Jesus é mediador entre o homem e o Pai. É Ele quem nos leva de volta ao Pai, é Ele quem nos reconcilia com o Pai. É por isso que Ele é chamado Príncipe da Paz. Porque sobre Ele está toda a paz. Que paz é essa? A sua paz com Deus. A nossa paz. Nós temos paz porque somos salvos em Cristo Jesus. Então o homem sem Deus, ele está em constante conflito, porque ele é inimigo de Deus. Ele não quer ouvir a Deus, então ele não tem paz. Nem com ele e nem com Deus. E aí está o outro problema. Nós vivemos também em constante conflito, adivinha com quem? Com nós mesmos. Com nós mesmos. Sabe por quê? Porque se você não tem paz com Deus, você não tem paz em nenhum lugar mais. Eu já disse para vocês e repito, o seu maior inimigo é aquele que você vê quando você olha no espelho. Esse é o seu maior inimigo. Então você não tem paz consigo mesmo. Você não consegue ter paz. E para piorar, a sua falta de paz é culpa de todo mundo, menos de você mesmo. Aí você também não tem paz com os outros. Aí nós não temos paz com ninguém. Ou seja, não tem paz com Deus, não tem paz consigo mesmo, não tem paz com os outros. E aí o problema está feito. Vivemos em constante conflito com todos que estão à nossa volta. Sabia que o homem é o único ser de toda a criação que não cumpre o propósito pelos quais ele foi criado? Nós somos os únicos. Veja bem, olha só que conflito constante. A Bíblia diz que nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, nós, homens que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos os únicos da criação que não cumprem os propósitos pelos quais fomos criados. O sol foi criado para quê? Para dar luz, para gerar luz. E o que o sol faz? Gera luz. A chuva, ela rega o solo. As plantas, elas dão abrigo, elas alimentam. Os pássaros, o próprio Senhor Jesus, aqui um pouquinho mais para frente no Sermão do Monte, vai dizer: os pássaros glorificam a Deus e não se preocupam com o que há de comer ou com o que há de vestir.
Os pássaros glorificam a Deus. Agora nós, criados à imagem e semelhança de Deus, fomos criados para amar e glorificar a Deus e amar ao próximo, adivinha? Somos os únicos que não cumprimos os propósitos para que Deus nos criou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como? A ti mesmo. Então nós não cumprimos. Paz. Nós não podemos confundir essa palavra, tá bom? Paz não quer dizer ausência de conflitos. Paz não quer dizer ausência de conflitos. Perfeita harmonia. Essa nós só encontraremos no céu, quando o Senhor Jesus voltar e nos levar. Eu vou, você vai? Amém. O pastor Cleber tá ligado. Amém, eu vou. Então essa paz, isenta de conflito, em perfeita harmonia, só no céu. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos vivendo em conflito. O próprio Senhor Jesus viveu sempre em conflito durante o seu ministério. O próprio Senhor Jesus teve vários conflitos. Agora então nós vamos falar sobre algumas características do pacificador. Ok? A Bíblia diz aqui no verso 9 que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então vamos olhar para algumas características de quem é um pacificador e aí nós podemos identificar se somos ou não um pacificador ou o que nós precisamos fazer para sermos pacificador. Ok? O pacificador, como eu disse, não é aquele que não se mete em conflitos. Na verdade, o próprio Jesus esteve em conflito no seu ministério. Paulo, Pedro, João, Tiago, Estevão, os primeiros pais da igreja primitiva, eles se meteram em diversos conflitos. E alguns deles até perderam a sua vida por causa deles. Eles perderam a sua vida por causa dos conflitos. Mas uma coisa que Jesus, que é o mestre dos mestres, Paulo, Pedro, João, Tiago, Estevão, e aí você pode enumerar outros, tiveram em comum, que sabe por que eles entraram em conflito? Porque eles não negociavam a verdade. Eles não negociavam a verdade, então eles estavam em conflito. Com quem? Com um mundo que não aceitava e não conhecia a verdade. A verdade é inegociável, mesmo que isso te gere conflito. Nós não podemos concordar com tudo pelo bem de todos, isso é errado. Nós não podemos acertar goela abaixo o que as pessoas falam para a gente. Nós somos considerados religiosos, nós somos considerados extremistas, nós somos considerados muito nome quando a gente fala o que a gente pensa, mas em contrapartida a gente tem que aceitar tudo que falam para a gente. Isso não é um pacificador. O pacificador, ele gera um conflito, deixa eu explicar, é um conflito sadio, é um conflito não negociando a verdade. Todos esses que eu citei, eles não negociaram a verdade. Com eles não existia essa coisa de vamos concordar com tudo para vivermos em paz com todos. O evangelho não se negocia. A verdade bíblica não se negocia. A verdade da salvação não se negocia. A verdade da cruz não se negocia. E nós vivemos achando que para vivermos em paz com todos, nós negociamos a verdade. Nós deixamos de falar a verdade. Nós deixamos de exortar com a verdade. Esse é um dos maiores perigos para o crente contemporâneo. Você tem visto igrejas sendo destruídas porque negociam a verdade. Divisões na igreja porque negociam a verdade. Pastores, líderes caindo porque negociam a verdade. Membros de igreja apostatando da fé porque estão negociando a verdade. Porque a verdade não faz mais parte da vida do crente. Nós não podemos negociar a verdade. Então a primeira característica do pacificador, o pacificador confronta o pecado. Nós precisamos confrontar o pecado. Seja com você mesmo, seja com o irmão que está do seu lado, seja com a esposa, seja com o esposo, seja com o seu filho. Nós precisamos confrontar o pecado. Alguém disse que não há paz e unidade fora da verdade. Não existe paz e unidade fora da verdade. Nós só encontraremos paz e unidade dentro da verdade.
sem negociar. Sem negociar. O pacificador, ele não só fala, mas ele vive a verdade. Doa a quem doer. É muito difícil, gente. É muito difícil viver assim. Mas é essa vida que nós precisamos buscar. É esse tipo de pacificador que nós precisamos ser. Que não negocia a verdade. E que principalmente confronta o pecado. Porque quando eu confronto alguém com seu pecado, eu estou dizendo para essa pessoa, eu te amo e eu não quero que você vá para o inferno. Quando eu confronto alguém com pecado, eu estou dizendo, eu te amo e eu não quero que você se perca. Quando eu confronto alguém com pecado, eu estou dizendo, você precisa de um Salvador, e esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo um mediador, olha que coisa linda. Eu estou sendo um mediador para essa pessoa com Cristo, e Cristo então o mediador para que essa pessoa obtenha paz com Deus. Então o pacificador confronta o pecado. Segunda coisa, o pacificador não semeia contenda. O pacificador, ele não semeia contenda. Alguém, ao longo da história da igreja, agora eu não consigo me lembrar quem foi, o dia que foi que eu li isso, mas a frase pegou. Disse o seguinte, aquele que semeia contenda é o carteiro oficial do diabo. Aquele que semeia contenda é o carteiro oficial do diabo. Gente, se tem uma coisa que desagrada a Deus, é o fazedor de contendas. É o fazedor de contendas. E isso gera pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas ressentidas, pessoas tristes dentro da igreja. Aquele que leva a contenda adiante, ele não pode ser chamado um pacificador. Pelo contrário, em vez de levar a contenda adiante, faça como eu disse no começo, exorte com as verdades bíblicas. Exorte com as verdades bíblicas. Promova a paz entre essas duas pessoas. Romanos 10,15 diz, como são belos os pés daquele que anunciam as boas novas. Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, ao invés de anunciar contenda, anuncie as boas novas. Anuncie as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Seja um pacificador, promova reconciliação, em vez de promover separação. Seja um reconciliador, em vez de ser um fofocador. Reconcilie. Quantas vezes você já ouviu, irmão, eu vou comentar com você, mas é só para você orar comigo, tá bom? Ah, gente. E aí você passa a oração adiante. Não é? Aí tá bom, agora eu vou falar com a outra irmã. Irmã, eu vou falar que a outra irmã falou, mas é só para você orar comigo. Gente, não faça isso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Provérbios 11:17 diz, quem faz bem aos outros, faz a si mesmo. Quem faz bem aos outros, faz a si mesmo. Nós precisamos aprender a fazer o bem. E nós fazemos o bem quando não passamos contendas adiante. Quando nós nos protegemos de contenda, quando nós nos protegemos de fofoca, e ainda mais protegemos aquele pelo qual está sendo fofocado. Aquele que está sofrendo muitas vezes injúria, aquele que já está sofrendo por algo, e ainda nós ajudamos pisando em cima. Nós precisamos evitar esse tipo de coisa. Anuncie as boas novas. Anuncie as boas novas. O pacificador não semeia contendas. Ele é um reconciliador. Nós precisamos aprender a sermos reconciliadores. Terceira marca do pacificador. Essa dói. O pacificador perdoa a quem o fere. Pacificador perdoa a quem o fere. Eu já falei isso para vocês também antes, e vou citar de novo. A falta de perdão
tem sido um grave problema, tanto fora quanto dentro da igreja. De novo, gera divisão, gera briga, gera gente saindo, gera gente triste, gera desigrejado, que agora está na moda ser desigrejado, né? Alguém me chateou, eu saí da igreja, o que importa é eu com Deus. A Bíblia não importa para ele, o que importa é eu com Deus. A Bíblia, quando diz que não é bom que façamos isso, para ele isso não está escrito na Bíblia. O bom mesmo é o que eu acho. Então eu acho que eu devo ficar em casa. Aí eu assisto lá uns pregador bom no YouTube, de vez em quando, ouço lá umas músicas, mas não preciso ter comunhão com nenhum irmão. Não precisa. É isso que a Bíblia ensina? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Aí, essa falta de perdão é um sentimento, chega a ser um sentimento de vingança. Né? Por quê? Porque você fica matutando aquilo. Você fica lá, agora eu vou fazer. Agora eu vou descontar. Agora eu vou fazer aquilo de volta. Quando você faz isso, é como se você tomasse um copo de veneno todo dia no café da manhã. Falta de perdão é tomar um copo de veneno todo dia no café da manhã. Todo dia você levanta, imagina, sei lá, fala aí o nome de um veneno que mata aos poucos, sem ser aquele que mata de uma vez. Sei lá, o Baygon. Lembra do Baygon, o veneno de barata? O veneno de barata, você põe lá um pouco num copo e toma. Se você tomar uma vez só, não vai fazer nada. Mas toma durante um ano inteiro. Toma durante 2 anos. Toma durante uma vida toda, que parece que é o tempo que você leva para perdoar alguém que te feriu. Para você ver uma coisa, se você não morre. Se você não vai definhando. Se os seus órgãos não vão parando. Se a sua mobilidade vai ficando esquisita. Se você não morrer, você vai ficar no mínimo doido. É verdade. Isso é o que faz a falta de perdão. Quando eu não perdoo, eu levo essa pessoa comigo a todo lugar que eu vou. Eu levo ela para o restaurante. Eu levo ela para a igreja. Eu levo ela para o trabalho. Eu levo ela até para a cama. Porque eu vou dormir pensando nela. Na raiva que eu estou dela. No ódio que eu estou dela. É verdade ou não é? É verdade. Porque nós ficamos matutando. O que eu vou fazer quando eu encontrar? O que eu vou falar? Peraí, não, deixa eu falar de uma maneira que não vai soar que eu estou com ódio. Mas na verdade eu estou com ódio. O pacificador não é assim. O pacificador perdoa. O perdão, gente, é uma coisa muito interessante. O perdão, ele não quer dizer que você não vai mais lembrar. Quando você perdoa de verdade, você vai lembrar, mas isso não vai mais te ferir. Isso não vai mais te machucar. Você pode até lembrar, você pode até ficar chateado muitas vezes, mas isso não vai mais fazer diferença na sua vida, porque você já superou. Você já perdoou de verdade. Você já perdoou de verdade. Cristo, quando Ele nos perdoou, Ele já perdoou de uma vez por todas. Ele já perdoou de uma vez por todas. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Ele já perdoou de uma vez por todas. O problema é nosso, que continuamos pecando. E precisamos pedir perdão todos os dias. Mas pelo pecado maior, que é o pecado da desobediência, do se afastar de Deus, Ele já perdoou de uma vez por todas, através da cruz do Calvário, nos dando a salvação. Esse pecado Ele já perdoou de uma vez por todas, e essa bênção ninguém mais te tira. Agora, você que tira a sua bênção quando você não perdoa. É você que não recebe a bênção quando você não perdoa. Você que não vive bem quando você não perdoa. Então o pacificador, ele precisa aprender a perdoar. Ele precisa aprender a perdoar do fundo do coração. Agora, vamos também aprender a parar de ferir o outro. Nós precisamos parar de ferir o outro também. Senão você vai ouvir, mas eu também sou filho de Deus, né? Também não aguento. É muita coisa para minha cabeça. Então nós precisamos ter esse balance. Então vamos lá, recapitulando. Primeira característica do pacificador. O pacificador confronta o pecado. O pacificador não semeia contenda. O pacificador perdoa quem o fere.
Tá bom. E agora? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então agora nós vamos ver as recompensas de sermos pacificadores. Vamos falar da recompensa. Primeira coisa, será chamado filho de Deus. Será reconhecido por Deus por causa da sua conduta e será reconhecido pelos homens por causa do seu testemunho. Será chamado filho de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês qual é o seu maior tesouro, você vai responder o quê? Meus filhos. Os netos. Que faz parte da herança. Agora quem não é pai, quem é só filho, pergunta para o seu pai e para sua mãe quem é a melhor herança deles. A maior herança deles. Quem é? Vocês. Assim são vocês para o Senhor. Assim somos nós para o Senhor quando Ele diz que nós somos filhos. Quando Ele diz, filhos, meus filhos. É isso que nós somos. Assim nós somos para Deus. Quando somos pacificadores, nós somos um tesouro para Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos tentando, à medida do possível, tentando o nosso máximo para promover a paz de homens com Deus, pregando o Evangelho. Estamos promovendo a paz com nós mesmos através da cruz do Calvário. Estamos promovendo a paz uns com os outros, como? Amando, como o Senhor nos ordenou. Como o Senhor nos ordenou. Gente, nem mesmo os anjos do céu são chamados filhos de Deus. Eles não são chamados filhos de Deus. Eles são chamados do quê? Servos, seres celestiais, criação de Deus. Quem é chamado filho de Deus? Nós somos chamados filhos de Deus. Cristo, Ele não se entregou na cruz pelos anjos. Cristo se entregou na cruz por mim e por você. Pelos filhos de Deus. Cristo, Ele não derramou seu sangue na cruz pelos anjos. Ele derramou o sangue na cruz por mim e por você. Os anjos não são adotados na família de Deus. Nós somos. Através de Cristo Jesus. Nós somos. Os anjos não podem, não fazem parte do corpo de Deus aqui na terra. Quem é que faz? Nós. Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos chamados filhos de Deus quando somos pacificadores. Existe aqui um desafio para que possamos ser chamados pacificadores, para que possamos ser bem-aventurados, aliás, para que possamos ser chamados filhos de Deus, para que sejamos bem-aventurados, precisamos ser pacificadores. Quem tem paz? Você tem paz? Você tem paz? Você tem paz com Deus? Você tem paz com você mesmo? Sometimes. Você tem paz com os outros? Sometimes. Depende. Eu tenho. Desculpa. Eu tento. Menos mal. Eu disse para alguém hoje, antes do culto, que é uma das coisas, assim, principalmente para o homem, tá? Acho que o homem tem mais dificuldade nisso, de reconhecer a sua falha. O homem tem dificuldade de reconhecer quando erra. E tem dificuldade de reconhecer que precisa mudar. E pior, tem dificuldade de pedir perdão. Nós somos assim, porque nós somos macho, né? Nós somos brabo, né? Principalmente os barbudos. Barbudo é brabo, né? Né, pastor Kleber? Vocês da cara lisa, assim, quem viu que não tem? Tem um aqui da cara lisa, aqui, ó. Tem um aqui. É mais bonzinho? É brabo também? A mulher que é braba, aí, viu? Sabia. Mas veja bem, eu falei isso para alguém hoje antes do culto, e foi na verdade um incentivo, um elogio, um encorajamento, porque essa pessoa veio falar comigo, olha, eu sei o que eu preciso fazer, eu entendo que eu estou fazendo errado, eu entendo que eu estou falhando, mas eu quero melhorar.
Eu quero fazer direito, eu quero fazer certo. Eu falei, esse é o caminho, meu filho. Quando você entende isso, quando você reconhece pelo menos isso, você está no caminho certo, porque você já está entendendo a primeira bem-aventurança, ser humilde de espírito. E aí você entendeu também a segunda, que é, choram para que sejam consolados. Porque quando você entende isso, você vai chorar. Você vai pedir perdão pelo seu pecado. Você vai pedir perdão pela falta de compreensão que você está tendo. Você vai pedir perdão pela, sei lá pelo quê que está acontecendo na sua vida. Você vai conseguir pedir perdão. Então você está no caminho certo. Você está no caminho certo quando você faz isso. Agora, nós temos falado acerca da verdade. Nós temos falado a verdade. Deixa eu te contar uma experiência. Outro dia eu fui ajudar alguém a ligar para uma companhia. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso. Alguém me pediu, pastor, você pode me ajudar a ligar para uma companhia? Posso. Aí você vai lá, liga, aí a pessoa do outro lado quer saber dos seus dados, não é isso? Então vamos lá. Como é que é seu nome? Meu nome é Leandro. Mas eu falei, tá, mas eu estou falando para alguém, meu amigo que está aqui. Aí a pessoa do lado já cutuca, fala que é você, fala que sou eu, fala que sou eu, fala que sou eu. Eu, não sou você. Eu não sou você. Não, mas se você não falar, aí desliga o telefone. Ok, vamos tentar de novo, ok? Ok, então vamos lá. Aí liga de novo. Oi, tudo bem? Boa tarde, eu sou Leandro, amigo do ciclano aqui, e eu estou querendo falar para ele, tudo bem? Tudo bem, deixa eu só confirmar alguns dados com ele, aí você põe no Viva Voz, aí você vai tentando ajudar aqui, ó. Como é que é seu nome? Aí o fulano, fala que é você, fala que sou eu, fala que sou eu, fala que sou eu. Aí você desliga o telefone, fala, amigo, dá para você me ajudar aqui? Eu estou tentando te ajudar, mas você me ajuda? Só fala seu nome para ele e ele vai te perguntar assim, ó, você autoriza o Leandro a falar por você? Você fala, yes. Ponto final. Ok? Ok, vamos tentar de novo. Terceira vez. Vamos lá. Eu sou o Leandro. Aí o atendente. Eu sou o Leandro, amigo do fulano que está aqui do meu lado. Você pode ajudar assim, assim? Posso falar com ele? Pode. Aí eu ponho no Viva Voz. Oh, calma. Don't panic. Calma. Ele vai perguntar seu nome, sua data de nascimento e seu endereço. Eu vou te acompanhando, ok? Ok, vamos lá, pá. E agora, você autoriza o Leandro? Yes. Ok. Aí você vai e resolve. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez, lá atrás, eu fiz isso. Eu falei, gente, esse menino não vai conseguir nem falar o nome dele. Eu vou ter que falar que eu sou ele. Aí eu falei. Não, eu falei não. A pessoa perguntou, é o nome de quem é a conta que você quer discutir? Aí eu falei, é fulano, ciclano, beltrano. Ah, ok. E qual é a sua data de nascimento, senhor? Eu peguei e falei a data de nascimento dele. Ou seja, eu já estou me passando por ele. Não é isso? Eu não falei que eu era ele. Veja, olha como eu poderia ter escapado bem da mentira. Porque eu não falei que era ele. Ele falou, é no nome de quem? Aí eu falei, no nome de ciclano, beltrano, tá. Ok. Qual que é a sua data de nascimento? Eu não falei a minha data de nascimento, eu falei a dele. Ok. Resolvi o problema. Um outro dia, me pediu de novo, vamos ligar, não sei o quê. Eu falei, vamos. Aí de novo, a mesma conversa. Aí eu falei, não, eu não sou você. Não, vai falar que não, mas eu não sou você. Ah, mas aquele dia você falou que era. Quer dizer que você mentiu um dia e hoje você não mente mais. Amigo, se você fizer uma vez, isso aqui, ó, que nem diz o Marcos, um cabelinho de pulga. Cabelinho de pulga, né, Marcos? Se você fizer isso aqui, eles vão te apontar. Você está querendo dar uma de bom agora, mas aquele dia você fez. Então, para ser pacificador, nós não podemos negociar a verdade. Seja ela qual for, a verdade nos negócios, a verdade nas nossas vidas, a verdade no nosso lar, a verdade em todos os lugares. Você sabe uma coisa que mais me irrita? É eu ver pai mentindo para o filho para poder passar a mão na cabecinha do filho. Essas coisas me deixam irritados. Filho, não pode. Não, filho, outro dia eu ouvi, não, a vovó está chorando porque ela está dodói. Não, a vovó está chorando porque ela está triste, porque está longe de você. Para que mentir?
Fala a verdade, a vovó está triste porque ela está chorando, porque está longe de você. Mas fica tranquilo, vai passar. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Nós começamos negociando a verdade dessas pequenas coisas. Aí, passa para os negócios. E aí nós vamos sonegar imposto, aí nós vamos fazer outras coisas que não podem ser feitas, nós vamos mentir, nós vamos omitir. Dos negócios, vem para dentro de casa. Aí você começa a mentir para a esposa, você começa a mentir para os filhos, você começa a mentir para todo mundo. Aí disso vem para a igreja. Aí aqui, nós vivemos de santarrão, nós batemos no peito e falamos que somos crente. Só que o irmão que está do lado sabe de tudo, ou pelo menos desconfia. E aí, aí é que acontece o quê? O que acontece? Contenda. Ou seja, não são só os outros que fazem contenda. Você promove ela também com você mesmo. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar aqui, gente? O negócio é muito profundo. O pacificador não pode se comprometer com essas coisas. Nós não podemos nos comprometer com essas coisas. Nós temos que falar e viver e confrontar a verdade com a verdade. Em todas as áreas da nossa vida. Nós temos sido pacificadores? Agora a resposta mudou, né? Tá vendo? E eu me incluo aí. Sou tão pecador quanto você. Também tenho minhas falhas, também tenho meus problemas, também tenho meus... Sou sujeito às mesmas coisas que você. As pessoas pensam que pastor deve ser super-homem. Não pode chorar, não pode ter depressão, não pode ficar com dor de barriga, não pode pegar gripe, não pode nem viajar, porque onde já se viu o pastor tirar férias? O diabo não tira. Né? Pois é. As pessoas acham que nós somos super-homens. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Já ouvi isso. Aí a hora que o cara fica em depressão, começa a tomar remédio, começa a ficar doente, tem que sair da igreja, tem que se ausentar por causa de doença. Nossa, o que será que aconteceu com o pastor? A igreja é tão boa. Deve estar em pecado. Deve estar em pecado. Nós temos sido pacificadores? De verdade? Temos confrontado com a palavra, temos confrontado o pecado daqueles que estão ao nosso redor. Você não é amigo de ninguém se você ficar passando a mão na cabeça pelo pecado dos outros. Pelo contrário, você está ajudando a pessoa a ir para o buraco. Você só é amigo de verdade se você confronta. Você só ama de verdade se você confrontar. Aí você é amigo de verdade, aí você é pacificador. O pacificador, ele não semeia contenda, nem ele mesmo, tá? Semear contenda não é só passar para frente, é você também começar uma. Outra coisa, o pacificador perdoa, ele perdoa. Por isso somos chamados filhos de Deus. Pergunto de novo, você tem paz? Paz com Deus, paz com você mesmo, paz com os outros? Você tem falado, vivido e confrontado com a verdade? Você tem sido um pacificador, evitando contendas? Você tem demonstrado, por meio de suas atitudes de pacificador, que você é um filho de Deus, uma filha de Deus? As pessoas olham para você e dizem, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai um pacificador, ali vai uma pacificadora. As pessoas têm olhado e falado isso a nosso respeito? Nós precisamos estar atentos para isso. Para encerrar, eu quero ler um trecho do livro que eu estou lendo. Já falei para vocês. Estudos no Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones, da editora Fiel. Estou fazendo sim, propaganda da editora. Editora Fiel, pode marcar aí. Faço mesmo, só tem livro bom lá. Pode comprar que você não erra. De lá você não erra. Lá não tem autoajuda, não tem teologia da prosperidade, não tem nada dessas coisas. Tem teologia pura, sadia, bíblica. Pode comprar que você não erra. Estudos no Sermão do Monte. É um livro que eu estou usando, estudando para fazer essa série, junto com alguns outros, mas esse vai direto ao assunto. E olha só o que diz. Conforme já averiguamos em todos os nossos estudos prévios, nada existe de mais fatal para o homem natural do que pensar que ele pode tomar as bem-aventuranças e tentar torná-las realidades em sua vida.
Esta bem-aventurança, uma vez mais, lembra-nos que isso é absolutamente impossível. Somente o indivíduo espiritualmente renovado pode viver essa nova vida. Agora eu faço outra pergunta. Você já foi renovado? Você já foi renovado pelo Espírito Santo de Deus? Você já foi renovado pelo sangue do Senhor Jesus no Calvário? Se não, eu te convido a refletir essa noite. Se já foi e não tem tido essas características, eu te convido a voltar ao primeiro amor, porque é lá que começa. É lá que começa. É lá no primeiro passo que eu falei da escalada. É lá onde você está arrumando a botina, está arrumando os ganchos, como é que é o nome? Para escalar? Grampos, vai ter outro nome. É o grampo. As cordas, está arrumando as coisas lá para escalar. É lá. E essa primeira coisinha é na preparação, é quando você está se preparando para escalar, ela se chama humildade. Reconhecer quem você é diante de Deus e principalmente quem Deus é diante de você. Porque Ele é Deus. Você é servo. Ele é Deus. Eu sou servo. Ele é todo-poderoso. Eu sou fraco e pecador. Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu sou criatura dele. Só que, se eu andar em novidade de vida, se eu buscar capacitação no Espírito Santo, se eu andar como um discípulo verdadeiro de Jesus, eu vou ser chamado filho de Deus. Eu vou ser reconhecido como um filho de Deus. Essa é a minha oração para mim e para cada um de vocês, para que as pessoas, quando olhem para a gente, digam: ali vai um servo, uma serva do Deus vivo. Essa é a minha oração para nós. Amém? Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Pai Santo, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua majestade, da Tua glória, reconhecendo o quão pequenos somos, quão pecadores somos, o quão fraco nós temos sido. Pai, nós pedimos, em nome de Jesus, a capacitação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a fugirmos do pecado. Nos ajuda a confrontarmos, a chorarmos pelo pecado. Nos ajuda a confrontar a mentira. Nos ajuda a exortar a mentira com a Tua verdade, que é a palavra do Senhor. Senhor Deus, nos ajuda a vivermos de maneira que somos reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a viver e sermos chamados de Teus filhos, Senhor nosso Deus. Mas é por causa do Teu poder e não do nosso. É por causa do Teu poder e não do nosso. É por causa da Tua transformação em nossas vidas. Não é mérito meu, é mérito do Teu Filho unigênito Jesus Cristo, que atua em nós através do Espírito Santo. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir o Teu Espírito, mas que possamos também obedecê-lo, que possamos viver essa novidade de vida, porque a Tua palavra diz que em Cristo somos nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Obrigado, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra que nos exorta e que reflete as nossas faces no espelho, Senhor nosso Deus. Quando olhamos para a Tua palavra dessa maneira, não tem como permanecermos do mesmo jeito, porque ela transforma, ela nos encoraja a sermos transformados, ela nos exorta todos os dias, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos a Tua palavra verdadeiramente como ela é, uma prática de fé, um exemplo de fé e prática para as nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos segundo o Senhor nos criou para sermos adoradores do Deus Altíssimo, amantes do Senhor. E nos ajude a amar também
o nosso próprio e a nós mesmos, Senhor Deus. O nosso próximo e a nós mesmos, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.